questão fala então de uma garrafa de espumante que é balançada vigorosamente. Repare então que quando a garrafa é balançada vigorosamente, surge por conta do efeito do gás carbônico, né, que estava diluído ali no espumante, efeito da fermentação, surge uma pressão interna empurrando a rolha para fora de 33 atm. Entretanto, essa rolha, ela também está submetida à pressão externa, que é a pressão atmosférica, empurrando ela para baixo com uma pressão de 1 atm. Bom, a questão diz que 1 atm equivalem a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, ou simplesmente Pascal. Bom, a questão pergunta qual é a força que a rolha ela fica submetida para ser expelida. Essa força ela aparece por conta da diferença de pressão. Uma diferença de pressão, portanto, que pode ser calculada como a pressão interna de 33 atm menos a pressão externa 1 atm. Então, uma diferença de pressão de 32 atm. Entretanto, a questão pede a força e não a diferença de pressão. Com essa diferença de pressão surge uma força que pode ser calculada como pressão é força por área, então a força será a pressão vezes a área. A força, portanto, será pressão, dada pela diferença, 32 atm. Entretanto, como cada atm é 10 a 5, 32 vezes 10 a 5 Pascal, Newton por metro quadrado, vezes a área. A questão diz que o diâmetro do gargalo é de 1,5 centímetros. Para calcular a área desse gargalo, então, seria uma área de um círculo, né? E a área de um círculo é o π vezes o raio ao quadrado. Repare que 1,5 centímetros é o valor do diâmetro, né? O raio, portanto, será 0,75 centímetros e, portanto, 0,75 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Então, dessa conta, e considerando o π igual a 3, tiraremos o valor da nossa força que a garrafa está submetida, que a rolha está submetida. Fazendo a conta, você vai encontrar que a força é de 540 newtons. É a força que ela estaria submetida. E é claro que, para que a rolha seja expelida, essa força tem que superar um atrito estático que existe ali entre a rolha e a lateral ali do gargalo. O gás carbônico dissolvido na bebida é liberado, aumenta a pressão e causa uma força de 540 newtons, que supera o atrito estático entre a rolha e o vidro. Por isso, então, a resposta letra B.